Bom, pessoal, então, como a gente havia anunciado, vamos falar sobre adubação. Primeira consideração, por que fazer uma fertilização, uma adubação para ajudar as plantas? Principalmente, as plantas precisam de adubo agora, que é a maior fase de reprodução primavera-verão, né? Um tempo mais significativo na vida delas. Então, a adubação, a fertilização, ela vem para ajudar a compor os minerais que são tão importantes para a planta no solo. Principalmente para a planta em vaso, né, pessoal? Porque a planta em vaso, ela não tem como fazer reposição de matéria orgânica, assim como um jardim que tem de solo, né? Que tem espécies plantadas, que caem folhas naturalmente e que a gente tem uma reposição de matéria orgânica. Então a gente vai ter que fazer isso para ajudar as plantas, principalmente as de vaso. É claro que a gente vai fazer em todas possíveis, mas principalmente as plantas de vaso precisam dessa renovação. Além da substituição de solo a cada 2, 3 anos, que também é muito importante, porque se o solo estiver muito desgastado, o adubo não fixa. Então é legal fazer uma camada fina de substrato, de terra adubada, de terra vegetal, de matéria orgânica, além da adubação, da fertilização orgânica ou organomineral que a gente vai estar ensinando aqui a utilizar, tá? Então o adubo é importante nessa fase, principalmente que nós estamos entrando agora, período do ano, primavera e verão. E aí a gente tem primeiro aprendizado. Quais são os tipos de adubo que a gente encontra? Então a gente tem formas físicas diferentes de adubo. Como exemplo, o mais comum, o mais facilmente encontrado é a forma física granulada. Olha aqui, são os tradicionais grãozinhos, né? O pessoal fala, 10, 10, 10 e tal. A gente vai explicar o que significa os nomes, para que servem, num segundo momento, porque é bastante detalhado, para o vídeo não ficar muito longo. Então, esse aqui é a forma física granulada. Muito bem, existem várias formulações, 10, 10, 10, 4, 14, 8, 25, 20, né? 45, 12, 10, enfim. O importante é a gente aprender em que momento utilizar esse adubo. Eu prefiro utilizar e recomendo que utilize um adubo da forma física granulada somente no momento de plantio. Por quê? Porque esses grãos, eles são feitos para ser dissolvidos na terra, em contato com a terra, e não em contato com a água, né? Porque você pode tentar diluir na água, mas tem que ficar lá macetando o negócio e é difícil de diluir. Então, quando a gente mistura ele à terra e umedece a terra em seguida, ele tem uma diluição mais uniforme. Então, o efeito do granulado é quando misturado ao solo. E aí, o momento que a gente pode fazer isso, sem prejudicar raízes, é no momento do plantio. Então, eu prefiro usar granulado somente no plantio, ok? A gente tem uma outra formulação, que é o tipo pó. Aí, independente se é 4, 14, 8, 10, 10, 10, 25, 20, o pó, ele foi feito para ser utilizado sobre a terra, com uma leve cobertura. Então, eu não preciso revolver tanto raízes, tá? E aí, a gente vai escolher isso aqui, a gente vai usar quando? Para plantio ou para manutenção. Nos dois momentos eu posso usar. Lembrando que manutenção de vaso, se eu tiver que revolver terra, eu corro o risco de quebrar raízes, tá? Então eu prefiro usar o pó, principalmente manutenção de solo, de grandes áreas, de jardins de chão. Posso usar em vaso? Se for esse que você tiver em casa, dependendo da formulação. A gente pode, mas faz uma camadazinha da terra, então aquela terra que eu havia dito para vocês utilizarem para fazer um fortalecimento no solo e fixação desses, faz a terra por cima do pó para ele não evaporar. E aí a gente faz a irrigação, tá bem? E ainda a gente tem a formulação física, sal, tá? O sal é aquele adubo que eu compro para ser diluído em água, tá? Eu prefiro muito esse adubo, justamente por ser solúvel, tá? A gente tem uma uniformidade melhor na hora da aplicação, porém, quando a gente compara o adubo sal com o adubo pó ou com o granulado, por exemplo, o sal costuma ser muito concentrado. Então, se a gente errar na dose do sal, a gente mata a planta fácil. Tá? As plantas morrem mais por excesso do que por falta de tudo, de água, de adubo. Se eu colocar excesso, eu mato mais depressa do que a falta do adubo. Se eu colocar água demais, eu mato pelo excesso de água, morre mais rápido do que pela falta de água, porque a planta ela não consegue eliminar os excessos que ficam dentro dela, do metabolismo, certo? Então ela acaba ficando com a folha túrgida, pesada, e aí fica matéria mineral concentrado na folha, o sol vem e queima, então morre muito rápido. Então o sal é um adubo fantástico, sensacional, mas é um adubo bem concentrado, bem forte. O sal, ele tem uma curiosidade que ele pode ser diluído em água, ele pode ser aplicado de duas formas. Tem que ler no rótulo do fabricante. Tem fabricante que usa sal na raiz, então aí a gente tem que colocar no solo. Se tiver escrito sal foliar,
é um sal para ser aplicado na folha. Ah, Tereza, mas você disse há um tempo atrás, um outro vídeo, que não pode molhar a folha durante a rega. Exatamente. Então a gente vai ensinar como fazer a adubação tipo sal foliar é um momento que vai ser feito a cada 30 ou 60 dias ou a cada 45 dias na vida da planta, uma vez só. Não é uma rega constante, porque senão ele pode queimar também, ok? Além desses três, a gente tem adubação líquida. O fertilizante vem em forma líquida, eu diluo em água. Esse aqui é sensacional. É o que tem menor risco da gente matar a planta, porque ele já é uma concentração um pouquinho menor. E aí a gente tem alguns que são de concentração mais forte, outros menos. Mas ele é um adubo mais seguro para o pessoal que está começando a história de brincar com a adubação. Tá bom, pessoal? Então eu prefiro bastante o líquido. A gente rega jardim, dilui ele em água, faz uma aplicação e se precisar rega novamente para dissolver bem o produto. Tá legal? Além desses 4 formulações que eu mostrei para vocês, a gente tem uma forma de adubação que são as pastilhas. As pastilhas geralmente parecem comprimido mesmo, pessoal. A gente chama de adubação de liberação lenta. Eu prefiro usar. E essa pastilha a gente só enterra no cantinho do vaso, longe do eixo central da planta. Eu geralmente recomendo pastilha quando as pessoas vão ficar um longo período longe de casa, ou para aquelas pessoas que não têm tanto tempo de fazer adubação. O legal da pastilha é que o que você precisa fazer para ela ter um efeito de distribuição melhor é trocar a posição dela no vaso. Por exemplo, eu tenho um vaso aqui de planta, a planta está colocada no central, no eixo, eu ponho a pastilha aqui, dali uma semana eu ponho a pastilha aqui, na próxima semana eu ponho a pastilha aqui e vai alternando a pastilha de lugar para ela distribuir bem esse adubo, ok? Então o cuidado com a pastilha é esse. Eu prefiro ainda usá-la quando a gente vai viajar ou quando a gente não tem muito tempo, tá bem? Além da pastilha, a gente tem os adubos orgânicos, que tem uma formulação farinácea. Né, são os estercos, então eles têm uma textura bem parecida com farinhão grosso, tá? A aplicação deles é parecida com a do pó. A gente pode jogar e fazer uma cobertura com a adição da terra nova, terra vegetal ou substrato, eu prefiro, que já é um substrato que tem uma mistura boa de carbono orgânico, não só de estercos, ok? Então é assim que a gente vai trabalhar. Agora nós vamos ensinar a fazer a aplicação desses produtos. Vamos começar pelo tradicional, que é o granulado. Como é que a gente faz para trabalhar então? Eu tenho uma amostra de solo e aí eu tô preparando o meu vaso, que a gente também vai dar uma aula sobre isso, de como montar a sequência certinha para um vaso, ok? Num outro momento, mas assim, o adubo granulado ele deve ser diluído conforme a indicação do fabricante. A gente vai colocar na terra e misturar bastante. Ele quase some, ok? Não é para ficar aquele monte de bolinha aparecendo, não. O ideal... Inclusive a gente descobre aí que tem gente fazendo adubação errada quando eu chego em casas, em condomínios, que tá cheio de bolinha em cima da terra. Isso significa que a adubação foi feita com o granulado e o efeito dela não é tão satisfatório, tá? Porque ele deve ser, olha, completamente dissolvido aqui, ó. Ele some na terra. E aí a gente usa esse substrato do plantio, ok? Então essa é a melhor forma de usar o granulado. Vamos pegar uma outra amostra de solo aqui e vamos fazer a adubação com o pó. Então eu tenho lá o meu vaso, eu vou colocar, seguindo a indicação de cada fabricante, porque existem diferentes concentrações, tá? O pó, eu vou retirar um pouquinho da terra aqui, para dar uma olhada. O pó é colocado sobre a terra e a gente adiciona uma camadinha de terra por cima para ele não voar com vento, evaporar, e aí faz a rega antes e depois, tá? O que é importante, pessoal, local de aplicação. Eu tenho num vaso a planta central. Então, onde eu devo colocar o adubo? No pé? No eixo? Não. Distante. O mais distante possível nas bordas dos vasos, ok? E se essa planta estiver no chão? Tereza, está aqui plantada. Como é que eu faço para fazer adubação? Eu jogo aqui no pé? Não. Eu tenho que pegar a projeção da copa dessa planta e na projeção da copa abre uma leirinha que a gente fala, passa a enxada, passa uma pazinha assim com leveza e faz a aplicação do pó ali ou do líquido ali, né? Ou do sal diluído ali. E aí a gente volta à terra e rega bastante em seguida, tá? É assim, nunca direto aqui, ó, no pé da planta, porque pode comprometer o coleto dela, que é uma região muito importante para a planta, pode apodrecer essas raízes que estão aqui. Então, as raízes que absorvem
os fertilizantes, elas são superficiais e preferencialmente a gente coloca na direção da copa. Em vaso, infelizmente, vai ter que ficar na borda, tá? Então aí colocou o pó, irriga sempre, é parceria, é obrigatoriedade, é regra. Molha um pouquinho, coloca o adubo e rega em seguida. Por quê? Para dissolver esse produto que eu acabei de colocar. Lembrando que toda vez que eu optei em começar um trabalho de fertilização, de adubação, eu preciso fazer uma sequência de irrigação 2 ou 3 vezes por semana, preferencialmente 3, dependendo do ambiente, mas eu preciso oferecer água, porque o adubo ele vai entrar pelas raízes e vai fazer parte do metabolismo da planta conforme eu for colocando água. Se eu colocar o adubo, fizer uma rega e esquecer a planta, ela vai queimar, porque eu estou acelerando o metabolismo dela, e se eu não colocar água para fazer esse caminho, esse veículo que vai levar o adubo para dentro da planta, eu acabo queimando, ok? Então brincar de fazer adubação, tem que lembrar que a irrigação é parceiro importantíssimo. Se não der para aumentar a irrigação, não adube, ok? Então, a aplicação do pó nós fizemos. A aplicação do líquido a gente fez um outro dia no cultivo de orquídeas. Dependendo da indicação do fabricante, quantos ml por litro a gente vai colocar. Esse aqui que eu estou usando é 3 ml, então quando eu estou fazendo meio litro de água, eu vou colocar 1,5 ml. Também não adianta fazer um monte de produto e deixar guardado, viu, pessoal? Preferencialmente que vocês façam a diluição e apliquem tudo aquilo que foi diluído no mesmo dia, tá? Não é legal fazer, principalmente se ele tiver origem organomineral, porque ele fermenta. Então, ó, dilui bem e faz a aplicação, ok? Como é que eu faço para aplicar o adubo nas plantas? O líquido. Tem gente que lava a planta. Não é assim, gente. Vocês têm que lembrar que nós já falamos há um tempo atrás que a folha é o órgão de respiração. O órgão que recolhe, que absorve nutriente é raiz, ok? Então não pode molhar a folha. O adubo pode usar na folha? Pode, mas é muito pouco. Ó, distante, a gente vai fazer, borrifar com uma certa distância, ó, e muito pouquinho. Tá pronto, tá feito. Nossa, mas é só isso? Só, gente, por quê? Porque o sol vai pegar aqui, ele vai queimar essa folha se o produto ficar parado aqui. Então, cada gotinha dessa, minúscula, para nós parece nada. Para a planta é uma grande vacina. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai fazer. Então, colocar nas folhas frente e verso, bem pouquinho, com mais ou menos uns 15 centímetros de distância da planta. Não é para colocar o produto a ponto de escorrer. Se eu estou colocando o produto que está escorrendo, estou jogando o produto fora, né? E tô matando a planta afogada ali, na hora que ela tiver que estar respirando, ela tá engolindo produto, tá? Tá aspirando o produto, na verdade. Então, tá feita a minha adubação desse vaso. Irrigação, na sequência, tá feito. É bem pouquinho que usa, ok? Lembrando sempre de usar o que o fabricante indica ou menos. Tem alguns produtos que, ele fala assim, no rótulo, coloque 3 gotas. Tem gente que fala, mas 3 gotas, aperta a bisnaguinha e coloca 10 gotas. A planta vai morrer, tá? Então tem que respeitar o que o fabricante está falando, porque cada fabricante tem uma concentração diferente do produto, principalmente. Pessoal, essa formulação aqui, ó, é um adubo de origem orgânica, tá? Provavelmente uma mistura de esterco com ácidos fúlvicos e úmicos e o carbono orgânico. A única diferença é que ele foi formatado pelo fabricante, ó, e foi passado por uma extrusadora provavelmente, e tem esse formato de grãozão. Então como é que eu faço? Também faz igual o pó, coloca ele sobre o vaso, sobre o solo, né, a lanço, faz uma leve camada de terra e aí irrigação também, tá bem? Então esse aqui é um granulado, mas ele é de origem orgânica, de origem natural, tá? Faltou, pessoal, falar do sal. O sal, como a gente vinha dizendo, é um adubo bastante concentrado. Alguns fabricantes falam para usar 1 colher de chá, tá? Dilui em água e aplica, distribui na borda do vaso ou na distância da copa, como a gente falou das plantas, nunca direto no pé da planta, tá? Se for lance direto, a gente coloca no solo. Se ele for solúvel, como é o caso de foliar, eu sempre prefiro usar, eu nunca uso sal direto no solo, sempre faço diluição em água e aplico, rego essa distância do pé da planta, tá? Tem alguns sais que são extremamente concentrados. A gente aqui, como trabalha de forma profissional, eu uso um sal que tem uma concentração muito grande. Só para vocês terem ideia, a gente usa sal que tem meio grama por litro ou no máximo 1 grama por litro. Eu peguei a balança só para a gente ter uma noção do que é isso, 1 grama por litro, ó. Aqui já deu 1 grama.
Então, assim, é uma concentração muito, muito, muito baixa do produto, tá? Numa bomba costal que a gente costuma usar de 20 litros, vai 20 gramas, é muito pouquinho, um pouquinho mais que essa colher, dilui tudo e faz a aplicação. E aí, claro, tem que ter um combinado com o cliente de manter a irrigação ligada diariamente, né? Ou no sistema automático, ou a pessoa fazer manualmente, preferencialmente irrigações pela manhã. Evitem fazer irrigação à noite, porque a irrigação noturna, ela atrai insetos, ela amolece raízes, ela amolece plantas, e a planta só utiliza a água enquanto houver sol. Então, o melhor período do dia para fazer irrigação, adubação, de manhã, antes do sol quente, ok?